Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e junto com a aluna Isabela Caldeira Sena, a gente vai estar apresentando o filtro da média para imagens aqui na matéria da disciplina de processamento de imagens. Bom, a gente fez um código em Python, tá? No primeiro momento, então, a gente lê aqui a imagem one.pmg, que é essa imagem aqui, e a gente cria uma nova array aqui com a imagem lida, né? Depois a gente converte essa array para RGB, porque a CV2, a biblioteca CV2, ela trabalha com o padrão BGR. E aí a gente vai chamar aqui a função filtro imagem, passando essa imagem que foi lida, e ela vai retornar uma nova imagem para a gente. A função filtro imagem ela funciona da seguinte forma. Então, ela vai receber aquela imagem que foi aberta lá na main, e aqui na primeira linha dela, ela vai chamar a função imgdim, que é responsável por retornar a largura e a altura que a imagem original tem. Então, depois que ela chamar imgdim, que vai aqui, vai abrir a imagem e vai retornar os valores de largura e altura, ela vai criar uma matriz que vai ser responsável pela nova imagem. Então, usando aqui a biblioteca NumPy e a função zeros, a gente vai criar essa nova matriz. Então, essa matriz, que vai ser a nova imagem, vai ter dimensões largura menos um e altura menos um. Isso porque a gente não vai estar trabalhando com as bordas da imagem original. Então, a gente exclui elas da nova imagem. Esse parâmetro 3 aqui é as camadas que essa nova imagem vai ter. E esse outro aqui é responsável por setar qual vai ser o tipo que vai ser armazenado nessa nova matriz. No caso aqui vai ser o int8. Então, depois a gente tem esses fors que vão ser responsáveis por percorrer a nova matriz para setar os valores que ela vai receber. Então, esse for aqui que é responsável pelo i, ele vai até 3, que é o número de camadas que tem a imagem. O j, ele vai pela altura que a imagem tem. E o k vai pela largura que essa imagem tem. Aqui a gente tem esse if, que é responsável por ver se a gente está trabalhando com as bordas da imagem. Se a gente estiver trabalhando com a borda da imagem, ele vai simplesmente pular. E se a gente não tiver, ele vai usar aqui essa função setItem para armazenar o valor naquela determinada posição. No caso aqui, na posição JKI. E o valor vai ser o valor retornado pela função mask, que vai receber JKI e a imagem original. Bom, então, quando a gente passa aqui os valores das coordenadas atuais, né, na determinada camada, com o valor que vai ser retornado pela função mask, a gente tem que, na mask, a gente vai ter uma variável chamada com valor que vai ser, a princípio, zerada, né? E aí a gente vai ter uma máscara de tamanho 3 por 3, na qual ela vai funcionar basicamente como um quadrado, que vai ficar, vai ser setada sempre no pixel central da imagem original. Por isso a gente passa aqui então as coordenadas x e y da imagem original. De tal forma que, como ela é um quadrado, a gente simplesmente na máscara volta aqui uma linha e uma coluna, né? E aí a gente simplesmente percorre dentro da própria máscara todos os valores que ela engloba e faz aqui um somatório desses valores, né? Para cada camada que foi passada para a gente. E aí a gente vai, isso da imagem original, né? E aí a gente vai então retornar o valor aqui arredondado para baixo, né? Desses valores que foram somados dividido por 9, já que a gente tinha os coeficientes dessa máscara todos com valor 1. Então, os somatórios deles resultam no valor 9 e foi o que a gente fez aqui. Bom, voltando lá para main, né, o que a gente tem agora então é uma nova imagem com menos duas linhas e duas colunas, ou seja, a gente não tem as bordas da imagem, a gente precisa tratar isso daí. Então, para isso a gente chama a função border, na qual ela vai receber essa nova imagem e ela vai retornar aqui uma imagem final para a gente. Bom, dentro da border, o que a gente tem é o seguinte, a gente vai novamente então
pegar aqui as dimensões da imagem original, porque a gente vai voltar ela para aquele tamanho que a gente tinha, né? E aí a gente, com base nesses valores, vai criar uma nova array aqui zerada, chamada Final Image, do tipo 128 e dessa vez com apenas uma camada. Na verdade, todo o código poderia ser feito assim, porque como a gente está trabalhando com níveis de cinza, né, a gente consegue aí ter apenas 256 valores possíveis, né? Então, a gente poderia ter trabalhado assim. Então, a gente vai percorrer essa única camada dessa última imagem, da imagem final, né? E aí, para cada coluna, travando então cada coluna, né? Para cada linha ali, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que se a gente tem a coluna, se a coluna é a inicial, ou se a coluna for a final, ou se a linha for a final, ou se a linha for a inicial, a gente vai simplesmente setar o valor zero aqui nos valores que a gente está trabalhando com relação à imagem original, né, na camada que a gente deseja. Caso contrário, o que a gente vai ter basicamente que a imagem final ela vai ter o pixel aqui setado então também nos valores de JK para a camada I, com relação aqui à nova imagem, sempre uma linha e uma coluna anterior da imagem, isso claro, considerando aqui a sua camada. E aí a gente retorna a imagem final e, bom, a gente então cria aqui um grid, né, para poder visualizar aqui com a biblioteca de plotagem, né, e aí a gente consegue plotar esses valores para poder perceber. A gente percebe então que com relação à imagem original, a gente tem a suavização que o filtro de média ele proporciona, né? Aqui no meio a gente tem a imagem sem o tratamento de bordas e aqui a gente tem a imagem com o tratamento de bordas. Nesse caso, ela fica com enquadramento, né, preto e a suavização ela fica bem visível. Bom, obrigado pela atenção e é isso.